Livro de Gênesis, capítulo 37, nós vamos ler do verso 12 até o 24. Texto conhecido, texto que já tive a oportunidade de ministrar aqui, mas é muito importante retornarmos de vez em quando a esse texto para os nossos corações. Diz assim, Gênesis capítulo 37, do verso 12 ao 24, você que está em casa, a nossa versão utilizada aqui é a revista e atualizada, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. E disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícia. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos e que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia e sem água. Vamos ler novamente o verso 24. E tomando, lançaram na cisterna vazia e sem água. Irmãos, o título da mensagem de hoje, eu poderia escolher vários temas que englobam isso. Planeje grande, execute ações grandes, mas eu quero usar o tema que nós mais temos em José. O tema que mais temos em José é o sonho. Então, sonhe grande é o título dessa mensagem. Sonho persegue a vida de José o tempo todo. Sonhe grande. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, que nesse momento, Senhor, eu possa diminuir para que o Teu Santo Espírito cresça e que nós possamos ser impactados pela palavra, a Tua palavra em nossos corações, Pai. Senhor Deus, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, o livro de Gênesis, ele é dividido em dois grandes segmentos. Nós temos um segmento que vai desde o capítulo 1 até o capítulo 10, até o 10º capítulo, que trata da história universal. Ele vai tratar de todo o evento da criação e da rebelião do homem com Deus, até o capítulo 10, até o capítulo 11, até o capítulo 11 de Gênesis. Desde o capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos esse trato, esse direcionamento do livro de Gênesis. Mas quando chega no capítulo 12 de Gênesis, o texto muda. O texto de Gênesis muda o seu foco. E o que nós temos a partir de então é o que nós chamamos do início
do desenrolar do plano da salvação. Deus escolhe uma família, Deus escolhe um casal, a partir de Gênesis capítulo 12, e esse casal firma uma aliança com ele. Abrão e Sarai sai da sua terra, sai da sua parentela, sai do convívio daqueles que estão à sua volta e foram para um lugar a qual eles não sabiam onde era, que eles não sabiam para que direção eles iriam, mas que o Senhor iria guiá-lo e anunciar aonde seria. Gênesis, capítulo 12, começa a tratar essa história que nós chamamos de história patriarcal, história que passa por Abrão, que se transformou depois em Abraão, mudado por Deus o nome, que passa por Isaac, que passa por Jacó, depois Israel, que passa pelos 12 filhos de Israel, e nós temos desde o capítulo 12 até o capítulo 50 de Gênesis, o Senhor tratando com essa família. Mas quando a gente chega no capítulo 37 de Gênesis, capítulo ao qual nós começamos a ler, insere dentro da história patriarcal a história de José. E quase por totalmente, desde o capítulo 37 até o capítulo 50, com exceção de alguns textos, capítulo 38 que vai falar de Tamar e Jacó, até o capítulo 50 nós estamos envoltos da história da vida de José. Um dos patriarcas de Israel, um dos últimos citados no Antigo Testamento, depois entra logo o período de silêncio, que vai até Moisés, não há mais nenhum trato patriarcal desde então, mas quando nós olhamos para José, nós vemos que ele é um personagem ímpar dentro das Escrituras Sagradas. Nós nos identificamos com ele. Não tem uma pessoa que ao ler a história de José se identifica. Não há uma pessoa que quando lê a história de José não se emociona. Não tem uma pessoa que quando lê a história de José se sente dentro do que ele está vivendo. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, o texto vai dizer que José vai até Jacó, chamado pelo seu pai, e isso eles estão na região de Hebrom, perto de Hebrom, entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo, um pouco mais ou menos na altura, um pouco acima de Jerusalém, mais para o fronte do mar. E Jacó pede a ele para ver como que estão os seus irmãos, e seus irmãos estão na região de Siquém. Às vezes a gente se perde na Bíblia, por causa dessas distâncias, a gente não sabe onde localiza essas cidades. Só para trazermos para o nosso dia, é como que o acampamento de Jacó fosse mais ou menos na região de Niterói, na área do centro de Niterói, e ali fosse Hebrom, e Jacó chegasse para José e falasse assim: vai ver como estão seus irmãos, eles estão lá em Siquém. Siquém distancia de Hebrom como Niterói se distancia da região dos lagos, como fosse a região de São Pedro da Aldeia, em torno de 120 a 130 quilômetros de distância. Meus irmãos, nós estamos falando com José nessa faixa etária aqui do capítulo 37, um jovem, um adolescente, entre seus 15 e 16 anos, que o pai manda ele ir sozinho e errante por 120 quilômetros de caminhada, para encontrar os seus irmãos em Siquém. Chegando em Siquém, ele não encontra os seus irmãos e descobre que os irmãos estavam mais além, estavam em Dotã. Dotã para Siquém é como fosse São Pedro da Aldeia e Búzios, essa distância até Búzios, e José vai até Dotã. É como que ele saísse de Niterói e fosse a pé até São Pedro da Aldeia. Não é uma caminhada rápida, não é uma caminhada de 1, 2, 3 dias, é uma caminhada longa, e depois ele sozinho, com 16 anos, ainda vai até Búzios para poder encontrar os seus irmãos. É esse o trajeto que José está fazendo aqui. E Jacó envia José para que ele possa ver os seus irmãos. Mas o texto vai dizer que nessa caminhada, e possivelmente, com certeza, José já estava cansado de caminhar o tanto que caminhou. O verso 18 vai dizer que os irmãos viram José de longe. De longe ele é avistado pelos irmãos. E de longe ainda, os irmãos começam a planejar
algo contra a vida de José. A partir do verso 20 está dizendo isso. Eles planejaram contra a vida de José. Mas o texto vai dizer que sob a intervenção de Rúben, José é jogado numa cisterna, para ver o que haveria de acontecer ainda, e não foi feito o pior logo assim que ele chegou. Mas além dessa trajetória de ir até os irmãos, desse encontro com a sua família em Dotã e o que eles fizeram, a Bíblia também conta que na vida de José houve 2 sonhos importantes. 2 sonhos marcaram a vida de José. O primeiro sonho, que está no capítulo 37, que antecede a nossa leitura, eu acho que a partir do verso 7 é que está contando essa história, exatamente a partir do verso 7, José avisa os irmãos que eles estavam no campo, e ele teve um sonho, e nesse sonho eles estavam atando feixes de trigo, e de repente o feixe de trigo de José se levanta, se eleva das mãos de José, e os feixes de trigo dos seus irmãos se dobram diante do feixe de José. Os irmãos ficam indignados. Eles viram para José e falam o seguinte: será que porventura nós serviremos a você? Esse foi um dos sonhos. O segundo sonho está contado a partir do verso 9 do capítulo 37. E José, tendo outro sonho, contando para o seu pai e para os seus irmãos, diz o seguinte: o sonho, que ele estava em um determinado lugar, numa noite, e de repente ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele e se inclinavam perante José. O pai chegou para ele e falou assim: porventura eu, sua mãe e seus irmãos temos que nos inclinar da tua presença diante de você? E isso indignou e foi indignando os irmãos de José. Os sonhos de José, meus irmãos, mudou totalmente a sua vida. O sonho que ele teve mudou totalmente a vida que ele estava vivendo. Os 2 sonhos foram um instrumento de mudança na sua vida. E a vida de José mudou para pior, meus irmãos. A base da vida de José foi alterada por causa desses sonhos que ele teve. O sonho que José teve levou ele para dentro da cisterna. José foi levado de uma vida em torno da sua família para dentro de uma cisterna vazia e cheia de lama. José, por causa dos seus sonhos, saiu da estabilidade que ele tinha para uma instabilidade. O horizonte de José diminuiu completamente. A sua perspectiva que ele tinha diminuiu totalmente. Ele estava, meus irmãos, dentro de uma cisterna, preso, sem ação, envolto em lama, desejoso de que uma corda fosse salvá-lo. Da onde menos se esperava, chega uma catástrofe na vida de José. Roubaram-lhe todas as perspectivas. José, meus irmãos, estava no fundo do poço. Apenas uma pequena abertura ele conseguia enxergar lá de dentro. Uma impossibilidade de tocar essa abertura. Envolto em lama, no fundo do poço. Meus irmãos, quantos nesse momento estão assim, que nem José, dentro de uma cisterna, sem forças para agir, sem forças para fazer alguma coisa? Às vezes, de onde menos se imagina, surge uma catástrofe dentro da vida. Sábado, ontem, depois de um dia de EBF, de alegria das crianças, quando chega às 7 horas da noite, nos chega uma notícia de Miguel. Ele alegre, contente aqui na EBF, ganhou uma bola no sorteio. Mas quando chegou em casa, às 4 horas da tarde, ele cai de uma escada em casa. Da onde menos se espera, quando às vezes tudo está parecendo bem, tudo se desmorona. Sonhos são frustrados. Pessoas que são prisioneiras de si mesmas, estão dentro de uma cisterna. E, meus irmãos, quantos sonhos destruídos existem hoje nas vidas das pessoas.
De repente você olha e fala assim: pastor, eu estou assim dessa forma, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer. Quantos hoje estão dentro de uma cisterna, sem perspectiva, sem horizonte, sem forças para dar o próximo passo? Pessoas que estão aguardando alguém que jogue uma corda, alguém que mude o resultado da sua vida. Quantas pessoas estão paradas, sem saber o que fazer, por causa dos resultados que têm obtido até hoje? Pessoas que não sonham mais, pessoas que não têm mais forças para planejar, pessoas que olham para o seu futuro e olham sem esperança, porque estão machucadas do caminho que até agora seguiram. Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, ele tem uma frase que diz o seguinte: 2 homens olham através da grade da prisão, um viu a lama e o outro viu as estrelas. Vou repetir: 2 homens olham através da grade da prisão, um viu a lama e o outro viu as estrelas. Meus irmãos, o que você está olhando nessa noite? Da prisão da sua vida, da falta de perspectiva, do que tem acontecido a cada momento. Será que você está conseguindo ver as estrelas? Ou você hoje só vê a lama? Nessa noite, meus irmãos, nós vamos meditar sobre a vida de José. E para meditar na vida de José, nós vamos dividir a vida dele em 4 fases. Em 4 fases, para nós vermos o que Deus estava fazendo a cada momento. A primeira fase da vida de José é José como filho favorito. José é o filho favorito de Jacó. Sem sombras de dúvida, do texto sagrado nós vemos isso. A Bíblia vai dizer que José é o filho da velhice de Jacó. Jacó, quando não precisava mais trabalhar, porque seus filhos já estavam trabalhando, quando ele não tinha mais forças para trabalhar, e ele chama os filhos para trabalhar, ele tem José como filho, e José nasce, o filho da velhice. Olhando para aquela criança que cresce, ele já sem nenhuma incumbência à sua volta. Mas também tem outra coisa que o texto nos fala, que além de José ser o filho da velhice, José é filho da mulher que Jacó amava, de Raquel. José é filho de Raquel, a mulher que tanto tempo quis dar à luz e não podia, porque era estéril, mas o Senhor abre a madre e com um milagre dá a vida, e José nasce para aquele pai que ansiava ter um descendente da mulher que amara na sua juventude, da mulher que ele trabalhou por 14 anos para tê-la como esposa. José era o filho preferido. O pai amava mais José do que aos outros irmãos, do que aos outros filhos. José era protegido, José era valorizado, José era elogiado. A Bíblia vai dizer que as tarefas de confiança ficavam na mão de José. Os afetos lhe eram entregues, cada filho tinha a sua tenda, mas José dormia na tenda do pai. Os afetos eram entregues a José. José tinha um mundo, meus irmãos, a qual ele era o rei daquele lugar, tudo girava em torno dele. Meus irmãos, que vida José tinha, que momentos ele tinha dentro da sua família, o filho favorito. Mas a Bíblia vai dizer que ele teve 2 sonhos. Lá no verso 11 vai dizer que Jacó guardou os sonhos no seu coração, mas os irmãos, esse teve ciúmes de José. Nesse momento, quando os irmãos não fizeram o mesmo com o que os pais fizeram, que o pai fez, não guardou no coração, mas deixou crescer o ciúme dentro do coração, o mundo de José desabou. O mundo da sua vida desabou. Ele tinha um grande passado, mas agora, quando nós olhamos para a vida dele, ele estava totalmente sem futuro, dentro de uma cisterna. Ele estava apenas com a abertura da cisterna à sua vista, totalmente sem horizonte, totalmente sem perspectiva.
Ele estava totalmente sem nenhuma ação do que poderia fazer. Quantas pessoas, meus irmãos, viveram grandes obras no passado, tiveram famílias harmoniosas, tiveram famílias prósperas, tiveram grandes encontros na sua vida, casa, comida, tiveram emprego, trabalho, mas todavia hoje estão sem horizonte, estão com a vida pequena, apertada, como se estivesse dentro de uma cisterna. Pessoas que continuam vivendo a glória do passado, lembrando como ela era antigamente, porque hoje em dia a história não dá para ser contada, porque hoje em dia a vida tem reservado momentos de tristeza, porque exatamente tudo acabou e a pessoa está dentro da cisterna. Quantas pessoas estão dentro da cisterna depois de uma vida de grandes eventos, de grandes coisas, e hoje estão sem ação? Mas aí nós, meus irmãos, nós caminhamos para a segunda fase da vida de José, o filho favorito. A segunda fase é o irmão odiado. Em Gênesis 37, 18, vai dizer que eles viram José de longe. José estava marcado, José tinha uma marca. José tinha uma marca diante daqueles a qual o rodeavam, diante da sociedade da sua época, diante do seu pai, diante dos seus irmãos, diante da sua família. Eles olhavam para aquele jovem e viam uma marca. O verso 19 vai dizer o seguinte: disseram uns aos outros, vem lá o sonhador. José estava marcado como um sonhador, ele era o sonhador. Ele tinha sonhos, os sonhos o Senhor mandava para José, e isso marcou. Meus irmãos, quais as marcas que nós temos diante da sociedade? Os irmãos viram José de longe e falaram o seguinte: lá vem o sonhador. Como que a nossa rua nos vê, como que os filhos nos veem, como que os netos nos veem, como que os nossos parentes, os nossos pais, aqueles que estão à nossa volta nos veem. Será que olham para cada um de nós e dizem o seguinte: lá vem um homem e uma mulher de Deus? Será que é essa a marca que nós temos mostrado para o mundo? Será que a rua, quando nós passamos, o pessoal fala assim: lá vai um verdadeiro cristão, lá vai uma verdadeira mulher de Deus? Ou fala o seguinte: lá vai aquela pessoa que não se dá com ninguém, lá vai aquela pessoa que fica olhando, espreitando o que acontece, tudo que há na rua, não conte nada para fulano de tal. Quais marcas que nós temos mostrado na nossa sociedade? Nós somos observados a cada dia. E como nós temos sido observados? Como que todos nos veem? Como que a rua tem nos olhado? Como que os nossos colegas de trabalho têm nos visto? Como que os nossos colegas da escola, da faculdade, nos conhecem? Como que somos vistos dentro de casa? José era um sonhador, e isso incomodou os seus irmãos, isso incomodou aqueles que estavam à sua volta, e José foi jogado dentro de uma cisterna vazia, dentro de uma cisterna seca. Meus irmãos, o sonho de José o levou para aquele lugar. José chegou naquele lugar, naquele local, dentro daquela cisterna, porque os seus sonhos o levaram até aquela situação. Para onde os nossos sonhos têm nos levado? Para onde os nossos projetos de vida, aquilo que nós olhamos para a nossa frente, aquilo que nós almejamos em chegar e atingir, tem nos levado? Existem momentos que nós nos encontramos igual a ele, dentro da cisterna, presos, reféns, sem estrutura, chegado em um lugar que nós não queríamos chegar. Quantos que nesse momento estão dentro de um buraco, cercado de muro por todos os lados, com o horizonte reduzido e sem forças para sair desse lugar? É nesse momento, meus irmãos, que nós ficamos sem horizonte. É nesse momento que o nosso mundo fica pequeno. É nesse momento que nós olhamos para o lado,
olhamos para quem está à nossa volta e não conseguimos encontrar socorro. É nesse momento que nós sepultamos os nossos sonhos, que nós enterramos os nossos planos e os nossos projetos. É nesse momento que, quando tudo fica pequeno, muitas atitudes se acabam. José teve que pagar um alto preço para ver cada um dos seus sonhos realizados. Meu irmão, qual preço nós temos pagado? O que nós temos passado para ver os nossos planos, os nossos projetos, os sonhos e as vontades que Deus tem colocado em nossas vidas vir realizados a cada dia? O texto vai dizer que José foi vendido pelos seus irmãos. Se a situação pudesse piorar, piorou mais ainda. Ele não foi só apenas jogado na cisterna. Rúben não teve tempo de socorrer o seu irmão e levar de encontro aos pais. Antes que o Rúben voltasse com uma corda, os irmãos se envolveram, se reuniram e decidiram vender para os ismaelitas, os filhos de Ismael, o primeiro filho de Abraão com Agar. Os ismaelitas que veio das 12 tribos árabes que nós temos hoje. Às vezes, meus irmãos, a dificuldade se levanta, e se levanta da onde menos nós imaginamos. O problema surge de repente. A vida estava andando muito bem, os planos e os projetos estavam acontecendo. De repente se ouve no Brasil, fecha-se tudo, para-se tudo, para-se os sonhos, para-se as caminhadas. Não precisa mais trabalhar, não é necessário trabalhar, e todo mundo vai para dentro de casa. Uma pandemia se instaura no mundo. De repente, no meio da nossa trajetória, assuntos e ações ocorrem, nós ficamos sem chão. Podemos falar o seguinte: nós nunca imaginamos que isso iria acontecer na nossa vida, que nunca iria vir da forma que veio. Os irmãos de José o venderam. Os irmãos de José planejaram contra ele. Se nós hoje, se cada um de nós estivéssemos lá em Dotã, em cima daqueles montes, olhando toda aquela situação, vendo José jogado dentro daquela cisterna, vendo depois sendo recolhido e sendo vendido pelos seus irmãos, nós falaríamos, nós olharíamos para aquela situação e indagaríamos: é o fim desse jovem, acabou para ele, o que ele pode fazer? Ele não era o favorito de Jacó? O que vai acontecer agora com ele? Vendido para os ismaelitas, levado para longe da família. Esse jovem de 16 anos nunca vai se levantar. Ele vai ficar preso num dilema psicológico, num dilema ético, num dilema familiar, que nunca conseguirá sair da onde foi colocado. Os irmãos viram para José e falam o seguinte: cadê os seus sonhos agora? Vamos ver no que vai dar o seu sonho. Está lá no verso 20. Se foram. José não está mais perto do seu pai. O mundo de José caiu. E quantas pessoas, meus irmãos, e de repente você que está em casa, você que está aqui no templo, de repente pode estar falando: o meu mundo caiu. Eu trabalhei tanto e deu tudo em fracasso. Eu fiz tantos cursos e não consegui nada. Eu lutei tanto pela minha família e minha família hoje não está no caminho do Senhor. O meu mundo caiu. Quantas pessoas estão assim, dessa forma? Mas a vida de José não para aí. O texto nos leva à terceira fase da vida de José, de filho favorito, do irmão odiado. A terceira fase é José, o mordomo fiel. A situação de José mudou completamente, de filho favorito em Hebrom, para escravo na terra do Egito, escravo em uma terra estranha. Mas o texto vai dizer que José não se abateu com isso. José não deixou essa situação abater dentro do seu coração e na sua vida. José não ficou abatido e amargurado por ter sido vendido para os seus irmãos.
A Bíblia vai dizer que ele chegou no Egito como escravo. A Bíblia vai dizer que ele trabalhou como escravo. A Bíblia vai dizer que ele teve salário competente, salário de escravo. Mas a Bíblia também diz que ele tinha 2 sonhos que precisavam acontecer na vida dele. Meus irmãos, existem planos, projetos de Deus para a nossa vida que precisa acontecer. E não é amargurado dos cantos que nós vamos ver isso acontecendo. José prosseguiu, José foi impulsionado para ver o que Deus tinha que acontecer. A palavra do Senhor vai dizer que tudo que José colocava a mão prosperava. Tudo que José colocava a mão, ele prosperava. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Primeira coisa que quer dizer é que ele colocava a mão. Ele não ficou dentro do quarto chorando. Ele ficou dentro do quarto culpando a família pelo que aconteceu na vida dele. Ele não ficou pelos cantos chorando e culpando a Deus do que estava acontecendo. Ele não ficou abatido pelos cantos, ele colocou a mão para fazer, e tudo aquilo que ele fazia, o Senhor prosperava. Quantas pessoas hoje estão abatidas pelas coisas que acontecem na sua vida? Problemas familiares, desemprego que entra dentro de casa, violência dentro do lar, violência na rua, vícios acontecendo dentro da família, finanças que se acabam, enfermidade que chega dentro do lar, pessoas abatidas com tudo o que está acontecendo, pessoas que nesse momento estão olhando para a lama, mas só que José estava olhando para as estrelas. José não se abateu, José continuou, José cresceu na casa de Potifar. A Bíblia vai dizer que de escravo ele foi administrador dos recursos de Potifar. Ele trabalhou como escravo, iniciou como escravo, mas a Bíblia fala que ele chegou a administrador. Meus irmãos, aí começa o perigo. É nesse momento que nós temos que prestar atenção. José poderia falar para si mesmo: o meu sonho aconteceu, eu não preciso esperar mais nada do Senhor. Na casa de Potifar ele era administrador. O que mais ele poderia fazer? Ele poderia dizer: o Senhor realizou os meus sonhos. Hoje eu tenho uma posição significativa dentro do maior império que existe. Saí de uma casa seminômade, de um pai, de uma família que ficava em torno dos seus rebanhos, de uma vida de apenas cultivo para subsistência. Estou dentro de um grande império, e não mais dentro de um grande império. Eu sou um mordomo fiel do general, da figura máxima do exército do faraó. Sou administrador dos bens de Faraó. Ele poderia falar consigo: dessa forma está bom, para que eu quero mais? Para que eu vou avançar? O meu sonho acabou de cumprir. Mas, meus irmãos, não era isso que Deus queria para a vida de José. Ele continuava sendo um escravo. Ele continuava na casa de Potifar sem dono da sua liberdade. A casa de Potifar não era o lugar que Deus queria para José. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e nós ficamos chorando pelos cantos, e não é a posição que Deus quer para a nossa vida, não é naquele lugar que Ele nos quer, não é daquela forma que Ele nos quer. Nós temos que olhar para o que Deus está querendo para a nossa vida e qual é a vontade dEle e seguir o rumo dEle. A Bíblia vai nos dizer, e nós entendemos, que Deus apenas estava forjando a vida de José, estava apenas preparando para aquilo que haveria de vir. José não chegou no lugar que Deus queria, mas quando ele chegou no auge da onde ele estava, veio o tombo. José foi derrubado, aparece uma acusação, ele foi acusado sem nenhuma razão de ter tentado contra a esposa de Potifar. José estava tudo ok com ele, numa vida compromissada, numa vida fidedigna, numa fidelidade ao Senhor, e uma acusação chega do nada. José é preso.
José é levado para o cárcere, e mais uma vez ele estava dentro de um buraco, com paredes cercado pelos 4 lados. Mais uma vez ele estava limitado, sem poder sair da onde estava. Meus irmãos, o que ele fez para ir para aquele lugar? Quais foram as ações de José para chegar naquela prisão? O que levou ele para dentro da cisterna? O que levou ele para dentro da prisão? O que levou a ele para ser vendido como escravo? A Bíblia vai dizer que foi somente 2 sonhos. Somente 2 sonhos fez tudo isso com José. Para onde os nossos sonhos, para onde os nossos projetos têm nos levado? Até onde ele tem te levado até hoje? Quais situações você tem vivenciado? Quais situações você tem passado até hoje? E nós chegamos, meus irmãos, à 4ª fase da vida de José, do filho favorito, do irmão odiado, do mordomo fiel. Nós chegamos ao prisioneiro, o José, o prisioneiro no Egito, injustiçado, frustrado, sem família. A única coisa que nós podemos falar com ele: cadê os seus sonhos, José? Para onde foram os seus sonhos? O que você pode fazer agora? Poderia ter sido sentenciado à morte, mas levou uma prisão perpétua. Como dói, meus irmãos, como dói quando os nossos sonhos são frustrados. Como dói quando nossos planos não acontecem. Como dói quando estamos sem esperança, quando estamos sozinhos. Imagine José entrando naquela prisão. Imagine ele entrando numa prisão que fica abaixo do nível da rua, que tem que entrar em um buraco para se esconder, para ficar preso. Ele entrando por aquele caminho de prisão, a qual injustamente foi levado, lembrando na sua mente como era na casa do seu pai, lembrando na vida que ele teve até os 16 anos de vida, por tudo que ele passou. Imagine ele passando por tudo isso, lembrando como era com a sua família, com sua mãe, com a sua irmã Diná, com todos à sua volta. E agora, a vida reserva para ele estar dentro de uma prisão. Muitas pessoas nesse momento culpariam a Deus por tudo. Meus irmãos, quais são as prisões que têm levantado sobre a sua vida? Aonde você está preso? Lembre, pense, veja aonde você está, aonde os seus sonhos foram enterrados, aonde seus projetos foram enterrados. Mas a Bíblia não para no estado de lamentação de José. A Bíblia vai continuar dizendo que José, mesmo dentro de uma prisão, ele prosperava lá dentro. Ele prosperava. Meus irmãos, isso traz um ensinamento grande para as nossas vidas. Não importa, vou repetir, não importa aonde quer que nós estejamos, a bênção do Senhor nos acompanha. Pode ser como mordomo na casa de Potifar, pode ser preso dentro de uma prisão. O Senhor nos faz prosperar nesse lugar, mesmo que nós não chegamos e não estejamos atingido ainda os nossos sonhos, os nossos objetivos. José esteve na casa de Potifar e prosperou, e agora José está lá dentro da prisão prosperando. Os sonhos ainda não estavam realizados, mas a trajetória de José era uma trajetória de próspera. Isso porque ele não desistiu, ele não ficou jogado pelos cantos, ele prosseguiu e prosperou. José não estava sozinho em toda a sua caminhada, Deus estava com ele, Deus estava cuidando de José, meus irmãos, e Deus cuida de cada um de nós. De repente, um determinado dia, um determinado momento, 2 prisioneiros chegam à prisão de José, o copeiro Mó e o padeiro Mó, e novamente entra em cena 2 sonhos, um pelo padeiro, outro pelo copeiro, e Deus usa José para discernir os sonhos. Diz para o padeiro que daqui a 3 dias você será morto, sua cabeça será levantada.
e vira para o copeiro e fala o seguinte: daqui a 3 dias você será solto e restituído ao seu lugar. Quando José conta isso para o copeiro, fala o seguinte, chega para o copeiro e diz: lembra de mim, porque eu estou preso aqui injustamente, lembra de mim, porque eu não fiz nada para estar aqui. Quando você estiver lá fora, lembre que eu estou aqui dentro, não esqueça de mim. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o copeiro esqueceu José por 2 anos. Mais 2 anos José ficou dentro daquela prisão. 2 anos de silêncio, meus irmãos. 2 anos de silêncio, sem ouvir nada. Cadê os sonhos? Para onde José olhava? Para que parede? Para que lugar? Para que canto? Como será realizado esses sonhos? José olhava pelas grades e não conseguia ver nada. No campo, destruindo as pedras, não via nada. E quantos estão assim, vendo silêncio, não encontrando uma palavra? Pessoas que estão olhando para a lama e não conseguem ver as estrelas. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que quando José estava na cadeia, o Senhor estava trabalhando por ele. Enquanto José estava 2 anos ainda mais retido naquela prisão, o Deus Todo-Poderoso estava olhando para ele dentro daquele lugar. Ele não saiu do olhar de Deus. O copeiro esqueceu de José, mas Deus não esqueceu. O copeiro esqueceu que alguém tinha falado dos sonhos, que alguém tinha interpretado os sonhos para ele, mas Deus não esqueceu de José naquele lugar. E Deus não esquece de cada um de nós, aonde quer que estejamos, seja qualquer cisterna, seja qualquer prisão, meus irmãos. Eu convido o grupo de louvor para vir aqui à frente. José está naquela prisão por mais 2 anos, mas de repente surge na vida de José mais 2 sonhos. 2 no início da vida, 2 dentro da prisão e 2 agora no meio da vida de José. Deus dá 2 sonhos ao faraó. Capítulo 41 vai retratar esses sonhos de Gênesis. E a Bíblia vai dizer que esses 2 sonhos atormentaram a vida do faraó. Sonhos que nós conhecemos. O primeiro sonho vai dizer que o faraó estava na beira do rio do Nilo, quando ele vê 7 vacas vistosas e gordas, bonitas de se olhar, bem alimentadas, e de repente sai do Nilo 7 vacas magras, horríveis de se ver, que não conseguem ser observadas, e essas 7 vacas magras vão em direção às 7 vacas gordas, e devora essas 7 vacas gordas, e essas entram para o seu organismo como se não houvesse. Magras continuaram. O segundo sonho, faraó está no campo e de repente de um único ramo nasce 7 espigas, nasce 7 frutos, 7 trigos nascem ali, e desses 7 trigos nascem 7 espigas mirradas, secas, e essas destroem as outras espigas. A Bíblia vai dizer que o faraó decreta: chama-se todos os adivinhos, chama-se todos aqueles que têm capacidade de interpretar sonhos, porque esse sonho está me atormentando. Eu preciso saber qual é o significado. Eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais reger o Egito, eu não posso mais ficar dessa forma. Chame os adivinhos. E todos os adivinhos foram chamados, do alto e do baixo Egito, daqueles que estão na foz do rio Nilo e daqueles que estão mais distantes do rio Nilo, daqueles que estão na capital e daqueles que estão longe. Cartas foram enviadas para chamar, mensageiros foram enviados, listaram os nomes de todos que poderiam trazer o significado para esses sonhos, mas nenhum conseguiu decifrar os sonhos. Aí o Senhor traz a lembrança daquele que pode decifrar os sonhos. O nome de José é lembrado. O copeiro lembra de José e fala para Faraó: tem um homem que é um hebreu,
que está preso na prisão, servo de Faraó, que ele decifrou o meu sonho e poderá decifrar o teu, ó Faraó. Depois de 2 anos, depois de muitas pessoas tentarem decifrar, não passava na cabeça daquela geração que José seria essa pessoa, mas Deus estava tudo preparado para que José estivesse diante de Faraó. O nome de José não estava na lista dos homens, mas o nome de José estava na lista de Deus. E a lista de Deus tinha apenas um nome: José. Esse é o nome, essa é a pessoa que vai decifrar o sonho, essa é a pessoa que tem a capacidade, tem o dom de Deus para poder dizer a palavra que vai acalmar o coração do Faraó. Meus irmãos, José é chamado, é colocado diante de Faraó, e quando o Faraó vê José e José vê Faraó, 2 coisas acontecem naquele exato momento. 2 coisas acontecem dentro daquela sala do trono. A primeira coisa, José dá a interpretação dos sonhos. José interpreta os sonhos do Faraó e assim prossegue. E a segunda coisa que acontece, os sonhos de José se realizam. Os sonhos de José são realizados. O impossível aconteceu dentro daquele lugar, dentro daquela sala de trono. Aquilo que era impossível para todos fazerem, Deus fez na vida de José. Quando nós olhamos em Gênesis 50, verso 20, acompanhem comigo, Gênesis 50, verso 20. Os irmãos de José com medo, depois de que Jacó é morto, depois que Jacó falece, os irmãos de José ficam com medo de uma retaliação de José. José vira para os irmãos e diz o seguinte: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Os irmãos de José intentaram o mal, mas Deus é aquele que tornou o mal em bem. Meus irmãos, Deus é aquele que converte o mal em bem em nossas vidas. Não importa os caminhos que nós temos seguido, Deus é aquele que transforma prisões em paraíso. Deus é aquele que converte deserto em oásis. O Senhor, Ele agiu na vida de José. Os sonhos de José realizaram. E eu te digo, meu irmão, como estão os seus sonhos hoje? Como estão os seus planos? Como estão os seus projetos? A jornada está difícil. Você está dentro de prisão? Está dentro de cisterna? A caminhada está te cansando. Você olha para os seus lados e vê só lama. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor te chama para ver as estrelas. O Senhor te chama para ver que Ele faz o impossível na sua vida. O nosso Senhor é maravilhoso. Ele está à nossa volta. Os teus olhos estão sempre sensíveis para cada um de nós. Os seus ouvidos estão sempre inclinados para ouvir a nossa oração. Ele tem o melhor para cada um de nós. A sua jornada ainda não terminou. Os seus caminhos ainda não chegaram ao fim. Tudo passa, tudo muda, porque Deus está contigo na caminhada. Deus não frustra, e os planos do Senhor não são frustrados em nossas vidas. Nós veremos a vontade do Senhor cumprida em nossas vidas, em nossa família, em nossa profissão, em nossa casa, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus de aliança, e é por isso que nós chegamos ao fim daquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós vemos a bênção do Senhor sendo derramada. Louvado o nome do Senhor. Deus foi com José, Deus foi com os patriarcas, e Deus é conosco. Louvado o nome do Senhor. Vamos louvar? Vamos adorar?